Sobre livros bíblicos, a gente vê aqui assim. Nós estamos analisando, estamos estudando o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, tá bom? Então, como é um livro mais, digamos, extenso, porque ele é histórico, ele conta a história, então a gente dividiu aqui o que é que está registrado e o que é significativo naquele livro, né? Registrado ou não, mas está dentro desse contexto, né? No livro de Atos, até o ano 40, ou seja, da morte de Jesus até o ano 40, 10 anos aí, a primeira década depois da morte de Jesus. Porque Lucas fez assim, contou a história de Jesus, no ano 30 Jesus morreu, com 33 anos, né? E a partir daí agora surge o livro de Lucas contando como é que foi a vida da igreja depois da morte de Jesus. Então o livro de Atos dá justamente essa visão. Então temos aqui, vamos ver, ano 30, logo quando Jesus morreu, após a ascensão de Jesus, seguiram-se 10 dias de espera, no decorrer dos quais Matias, olhe, imediatamente, porque Judas tinha, né, cometido suicídio, então Matias foi eleito dentro desses primeiros 10 dias, segundo, né, pesquisas e estudos a respeito, dentro dos 10 primeiros dias foi eleito apóstolo no lugar de Judas. Matias. No dia de Pentecostes, que foi mais ou menos naquele período ali, então o Espírito Santo desce sobre os salvos. Desce aí no sentido físico, porque ele já estava. Não existe salvo, não existe crente, não existe cristão de verdade sem a ação do Espírito. Então o Espírito já atuava, mas agora de maneira completando concretizando aquilo que Jesus falou, né? Que virá sobre vós o Espírito, né? Tanto em Jerusalém, como em Samaria, como na Judeia e como no confins da terra. Então, cumprindo essa palavra de Jesus, então ocorre essa chamada, descida do Espírito, né? Sobre a igreja. É a primeira marca da substituição de Jesus como Paráclito. O Espírito assume essa função na vida da igreja. Então, o Espírito, né, desce sobre os cristãos. Aqui tem, por causa daquele dia, a partir daquele dia, não é, falando de uma maneira que todo mundo entendia em vários idiomas, mais de 3.000 pessoas se converteram. É claro que é um número simbólico, não é? A gente tenta pegar isso ao pé da letra, mas é claro que não é bem assim. Né? Para o judaísmo, esse número é um número simbólico. Tem aí, não é? Por exemplo, se foi 2.999, então não foi 3.000. Ah, mas é a mesma coisa. Não, é simbólico. Para o judaísmo, 1.000 quer dizer muita gente, tá? Muita gente. E 3 quer dizer um tipo bom, maravilhoso de perfeição, tá? Uma perfeição divina, tá? Tem muito simbolismo aí nesse negócio, tá bom? Mas se você chegar no céu e lá o disser assim, não, o registro que está aqui é de 3.000, exatamente 3.000 almas que se converteram, não há problema nenhum. Não tem nenhuma dificuldade nisso não, tá? Aqui também tem, a primeira perseguição começa, né, aos cristãos, nunca é por causa dos cristãos em si, tá? Tem a ver com o judaísmo. Roma perseguia a rebeldia judaica. Então, tudo que eles achavam que era do judaísmo, eles perseguiam, inclusive fariseus, saduceus, essênios, os iscariotes, os zelotes e o cristianismo. Para eles, tudo era judaísmo. Entendeu? Tudo era judaísmo. Não é porque por causa de Jesus, não. Eram perseguidos porque havia uma ligação muito grande do judaísmo, do cristianismo com o judaísmo. Então a primeira perseguição e há aquela cura daquele coxo que a gente conhece. Tudo isso nesses primeiros, né, dias, primeiras semanas depois da morte de Jesus. Tem aqui Pedro culmina na sua prisão, naquele dia, né, que foi morto. O castigo terrível entre Ananias e Safira,
acontece aí nesse período. Há um rápido crescimento da igreja, né? Os apóstolos foram presos e libertos por um anjo. A gente sabe, conhece essa história. Tudo isso está acontecendo ainda entre o ano 30 e o ano 32. Está tudo nesse período aí, né? O que mais? É escolhido 7 diáconos, tá bom? Dentro desse período aí. No ano 33, provavelmente, né, Paulo, com 35 anos, ele mora em Jerusalém e é aluno de Gamaliel, o apóstolo Paulo. No ano 35, no centro-sul, Pôncio Pilatos é substituído. Então, Pôncio agora já não é mais procurador, ou seja, 5 anos depois da morte de Jesus, ele deixa de ser procurador, né? Ele é substituído. Tem aqui o nome da pessoa, Marcelo, substitui Pôncio Pilatos. Nesse período aí, do ano 35, né, é escrito o terceiro livro chamado Macabeus. Como Macabeus tinha sido escrito antes, contando, né, um período anterior, provavelmente Macabeus, aqui o terceiro Macabeus, vai falar sobre o período depois, né, e principalmente nessa época aí, contando como é que Deus foi trabalhando com o povo de Israel, sob o domínio dos romanos e etc. Aqui tem a perseguição de Paulo, né? Aí por esse período do ano 35 depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo, ou seja, 5 anos depois da morte de Jesus, acontece Paulo fazendo essa perseguição aos cristãos. Filipe, Pedro e João pregam com grande êxito em Samaria e a ocasião da descida do Espírito Santo lá em Samaria. Então, já desceu em Jerusalém, agora desceu em Samaria, tá? Depois vai ter Judeia e depois vai ter os confins da terra com Paulo, tá? Então está cumprindo aquilo que Jesus havia dito lá, né, no final, quando ele estava deixando a convivência aqui com os seus apóstolos. Aqui tem Filipe, ainda dentro desse ano 35, Filipe pregou em muitas cidades costeiras de Gaza e Cesareia. No ano 36, então tem aqui, olha, Herodes Filipe é substituído por Herodes Agripa I. Está acontecendo então todas essas mudanças, né? A igreja acredita na iminência da volta de Jesus. Jesus está, olha, são 6 anos depois da morte dele, a igreja está aguardando que qualquer hora dessa ele volta a viver, volta a estar entre eles, né? Como agora, como o grande vencedor, o grande conquistador, aquilo que, né, os judeus acreditavam que seria o Messias. Que mais? 37. No ano 37, Tibério morre e Calígula assume o Império Romano, no ano 37. No ano 38, Paulo, com 40 anos, mora em Jerusalém e é um dos principais no Sinédrio. Tá bom? Então ele agora já está na liderança, fazendo parte do Sinédrio. E no ano 39, depois de Cristo, no centro-norte, Antipas é substituído também por Agripa I. Ele morre e Agripa, então, assume também a região de Antipas, que também era descendente de Herodes. Isso no ano 39, né? Ou seja, 9 anos depois da morte de Jesus. Tá bom? Muito bem. Então, tudo isso está acontecendo nesse período aí, e a igreja de Jerusalém também está em crescimento, desenvolvimento ali na cidade de Jerusalém.